Olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Samara, atualmente eu moro aqui em Cork, na Irlanda, e hoje eu vim aqui para contar para vocês como que eu vim parar aqui na Europa. Essa é uma pergunta que eu recebo muito lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e me segue, que eu tô sempre postando por lá e eu tô sempre abrindo, caixinhas de pergunta lá. E a galera sempre me pergunta várias coisas sobre intercâmbio na Irlanda ou sobre viver aqui na Europa e até mesmo sobre a minha vida pessoal e como que eu vim parar aqui na Europa. E eu vim aqui hoje esclarecer pra vocês como que foi que eu cheguei aqui e que eu moro aqui hoje. Tudo começou lá em 2017. 2017 eu ainda morava na cidade de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio, e eu resolvi fazer o intercâmbio para Londres na época. Esse foi o meu primeiro intercâmbio assim da vida, e nesse intercâmbio eu estudei inglês em Londres e eu passei muito perrengue, inclusive lá no meu Instagram eles sempre me pedem para fazer um vídeo contando quais foram exatamente o que aconteceu em todos esses perrengues lá de Londres, e eu quero gravar esse vídeo. Inclusive, se você também quer que eu grave esse vídeo, pode deixar aqui um comentário pra mim, me pedindo pra eu gravar esse vídeo, pra eu saber que se vocês querem, esse vídeo. E foi nesse intercâmbio também que eu conheci o Matê. Ainda em 2017, eu descobri que eu passei para a faculdade de dança na UFRJ, e aí eu decidi, voltar pro Brasil, fui morar no Rio de Janeiro, na cidade, do Rio de Janeiro, e fui estudar dança nessa universidade, mas desde aquela época eu ainda queria, voltar pra Europa. Eu gostei muito de ter conhecido, foi um lugar assim que pra mim eu me sentia já morando aqui. Quando eu tava lá no Rio estudando dança, eu gostava muito da faculdade, mas eu odiava morar no Rio de Janeiro. Eu tenho até hoje as minhas relações de amor e ódio pelo Rio, porque eu amo ir pro Rio pra turistar, mas eu não gostei de morar no Rio. Pra morar assim, eu acho que eu prefiro morar em Campos, apesar de que a gente sabe que morar em Campos também tem as suas dificuldades e tudo mais. Então assim, eu tava bem indecisa se eu ia voltar pra Campos, porque assim, eu sabia que se eu voltasse pra Campos, eu não ia ter as coisas positivas que o Rio tem em relação a Campos, sabe? E ao mesmo tempo, eu não estava totalmente satisfeita em morar no Rio. Foi uma coisa assim que pra mim estava bem claro que eu não tinha gostado, do estilo de vida que eu estava levando lá. Foi aí que no final de 2018 apareceu a oportunidade pra mim de participar do Festival Mundial de Circo, que é um festival que acontece em Paris todo ano. E aí assim, já tava, pensando em voltar pra Campos e tudo mais, e por que não? Nesse meio tempo eu ainda tava mantendo contato assim com o Matê, e aí ele me convidou pra passar o ano novo com ele em Budapeste. Foi aí que no dia 25 de dezembro de 2018 eu embarquei no dia do Natal, porque é o dia assim que normalmente, por ter menos pessoas, é mais fácil de encontrar promoção, e eu consegui uma promoção de passagem aérea pra esse dia, porque se você viajar ali antes do Natal ou ali antes do ano novo, que é na semana depois do Natal, as tarifas são muito altas, mas no dia do Natal tinha um voo com preço normal. Isso porque ali no dia 25, as pessoas estão ali com as famílias e tal, quem tinha que viajar já viajou, e então é mais fácil você conseguir uma passagem mais barata. Falando nisso, já tem também um vídeo explicando as minhas técnicas aí pra conseguir passagem barata. Essa foi uma delas, porque aí caso vocês tenham curiosidade, de fazer igual a mim e comprar uma passagem no dia do Natal, vocês podem ver lá as técnicas que eu uso. Mas basicamente foi isso. No dia 25 de dezembro eu saí do Brasil, fui pra Paris, de Paris fui pra Budapeste, e aí eu encontrei o Matê lá, a gente passou o ano novo junto e tudo mais, e aí eu tinha o meu voo de volta, ali pro começo de 2019, só que a gente tava se dando muito bem e tava tudo fluindo, E aí o que aconteceu é que eu dei a louca, assim, e eu não peguei meu voo de volta e eu fiquei na Europa. Basicamente foi isso. E aí eu fui pra Inglaterra na época, em janeiro de 2019. Chegando lá na Inglaterra, eu tinha um visto de 6 meses na Inglaterra. E a gente foi morar em Maidenhead, que é uma cidade do interior da Inglaterra, assim, bem próxima a Londres. Bem próxima a Windsor também, que é onde fica o castelo da rainha, lá na Inglaterra, um dos castelos dela. E aí, assim, uns 3 meses depois, eu já tava ali na metade do visto que eu tinha lá da Inglaterra. E pra mim, casar assim pra visto, esse tipo de coisa, nunca passava na minha cabeça, nunca passou. Então eu comecei a pesquisar quais eram as outras formas que eu tinha de permanecer lá ou de ir pra outro país que fosse próximo, pra eu continuar aqui na Europa e legalmente, que também morar ilegal em algum país era uma coisa que também não fazia sentido pra mim. Eu pesquisei sobre formas que eu tinha de estudar lá na Inglaterra, mas aí para eu entrar num curso que me desse um visto e tudo mais, eu teria que entrar em um curso em uma universidade, e para eu estudar lá numa universidade, primeiro que era muito caro, e segundo
conteúdo que eu tinha que aplicar no final do ano para eu começar em setembro. Então, assim, não ia dar tempo para mim, não fazia sentido. Comecei a pesquisar também sobre o Tier 5, que é o visto de trabalho voluntário que tem lá na Inglaterra, que muitos brasileiros vão para lá para fazer trabalho voluntário. Só que, assim, eu também tava com um pouco de dificuldade de conseguir vagas na época. E mais um ponto é que meu visto tava acabando, né? Já tava ali precisando me virar ali naqueles 3 últimos meses, né, pra saber o que eu ia fazer. Foi daí que eu comecei a pesquisar mais sobre a Irlanda, né? A Irlanda, que é a República da Irlanda, não faz parte do Reino Unido, então as regras são bem diferentes. Você tem outras possibilidades aqui e a Irlanda tem esse visto que é o visto que eu vim, que foi o visto de estudo e trabalho, né? Eu já tenho um vídeo explicando melhor sobre essa questão da Irlanda, porque que eu escolhi Cork e tudo mais, mas basicamente a gente não queria ir pra Dublin, porque a gente já teve essa experiência de morar em Londres e teve a experiência depois de morar em Maidenhead, e a gente já tava tão acostumado assim a morar no interior da Inglaterra que pra gente não era interessante ir pra uma capital de novo, sabe? Então basicamente o Matheus também queria voltar a estudar e ele também tava insatisfeito com o trabalho dele lá da Inglaterra e ele resolveu ir pra Irlanda comigo, né, pra trocar de trabalho, pra começar a estudar, voltar a estudar e tudo mais, e aí ele começou a procurar os cursos que ele queria, só que a gente não procurou, realmente a gente não fez, gente, nenhuma pesquisa sobre Dublin na época. Hoje em dia, assim, eu pesquisei por curiosidade e até pra trazer pra vocês, mas na época a gente não tinha, assim, noção, porque a gente já sabia que a gente não queria ir pra Dublin. Então a gente não pesquisou sobre custo de vida em Dublin na época, a gente não pesquisou sobre as escolas de Dublin, não fazia sentido pra gente, porque a gente já tinha isso na nossa cabeça, que a gente não queria ir pra Dublin, que a gente ia pra alguma cidade do interior. Então o que a gente pesquisou? A gente pesquisou Cork, Limerick e Galway na época, que foram as únicas 3 cidades que a gente parou realmente para ler alguma coisa sobre. E na época o Matei aplicou, né, para uma instituição aqui em Cork que aceitou ele. A gente também estava muito tentado a ir para uma de Limerick também, mas a de Cork aceitou antes. Então a gente já começou a pesquisar tudo sobre Cork e aí a gente veio para cá, para Cork. Esse visto de estudo e trabalho, ele tem a duração máxima de 2 anos, né? Você pega aí o primeiro por 8 meses, depois você pode fazer 2 renovações. Eu já tô na minha primeira renovação, né? No meu segundo visto, digamos assim, eu posso fazer mais uma renovação. Mas o que eu posso garantir pra vocês, assim, é que eu já tenho também em vista outros países aqui da Europa pra ir no futuro. Então, talvez a gente fique aqui pela Irlanda, talvez não. Isso daí vai ficar para cenas dos próximos capítulos que vocês vão acompanhar aqui nesse canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, que eu vejo ali que a maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritos, se inscreve aqui nesse canal para você saber, né, para onde que eu vou e quais outros tipos de intercâmbio que vocês podem fazer aqui na Europa. Bom, por hoje foi isso. Eu espero que tenham respondido aí a dúvida de muita gente que me pergunta isso, como que eu vim aqui para Europa, né? Porque já tem um vídeo explicando como eu vim para Cork, mas sempre me perguntam, e antes? E esses intercâmbios que você fez na Inglaterra? E como foi? E hoje eu vim aqui para trazer a história completa aí de como que eu vim parar aqui na Europa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!